você trouxe contando essa história, você trouxe algo aí que para mim também é muito interessante, porque a gente não pode envelhecer sozinhos, Mm-mm. né. A família tem um papel super importante, os filhos e quem você está ali por perto convivendo. Como que é para você, né, que tem acompanhado essas gerações, como que a família ela pode contribuir muito com essa pessoa que está nesse processo e que ela precisa ali, né, ela precisa ter o apoio, né, é a famosa rede, né, a gente precisa ter essa rede, né. É, a rede de apoio. Tu sabe que tem o documentário que tá lá no Netflix, eu falo pra todo mundo que tem que assistir, todo mundo tem que assistir, que é o documentário que são Zonas Azuis. Uhum, Fantástico. Não sei uhum, se você uhum. Já assistiu. vi, foi maravilhoso. Você começa a assistir o primeiro episódio, você quer É, ver todos de uma é, vez, né. aham, Então que aí ele fala disso, dessa rede de apoio, né, o quanto ele é fundamental, a rede de apoio, pra gente poder ficar bem, né, e ficar protegido, né, porque a aham, rede ela se protege. aham, E aí também tem o estudo de Harvard, né, que acho que são 73 anos de estudo, que na verdade é sobre felicidade. aham, E aí o estudo sobre felicidade de Harvard, ele traz também a importância da rede de apoio para ficar bem. E aí a gente precisa construir essa rede de apoio ao longo da vida. E essa rede de apoio, que a gente sempre pensa assim, na rede de apoio a gente pensa assim que é uma rede igual a rede do, né, do pescador, né? Que ele é gigante, é grande, você joga e quando você vem, vem aquele monte de peixe. A gente pensa que é isso gigantesco. A rede, na verdade, são pontos de conexão onde as pessoas, onde uma conexão protege a outra, né? uhum, Isso é a uhum, rede. uhum, E essa rede ela não precisa ser gigantesca. Ela precisa existir. E essa rede não precisa ser os amigos de toda a vida, né, aquela família toda que vai ficar reunida. Não, essa rede de apoio, ela pode ser no condomínio que você mora, onde as pessoas se comunicam para se aham, proteger. Pode ser na tua rede, no teu trabalho, onde aquele grupo do trabalho também ele se protege, protege quem está também ao seu redor. Então ele é fundamental. Eu vou falar, né, minha família é grande, então minha família a gente consegue contar história de tudo quanto é jeito, Marlene. Tudo quanto é jeito, que lá tem história para escrever uns 30 livros. Minha mãe tem diabetes. Aí minha mãe e meu pai quando aposentou, ele resolveu voltar para o Rio de Janeiro, aí todo mundo pensa que ele está na beira da praia, né, vendo o mar lindo, não sei o que, nada disso. Foram morar numa região de sítio, distante, né, do centro da cidade, da praia, daquela coisa toda. Onde antes tinham alguns familiares lá, mas o pessoal foi crescendo, foi saindo, foi casando, então ficou meu pai e minha mãe lá, estão lá. E aí, a gente se comunica com muita frequência e tudo mais, mas eles ficaram assim, tem alguns poucos amigos próximos que ajudam também, que estão ali juntos, mas ficaram cada vez mais isolados. E aí, para falar de rede de apoio, minha mãe tem diabetes, e minha mãe, ela teve uma crise de baixa de glicemia daquelas absurdas. Absurda, absurda mesmo a da glicemia. Ela fez um coma por conta da glicemia muito baixa em casa de madrugada. E aí, imagina lembro como se fosse hoje. Liga meu pai num domingo, de madrugada, pra mim. Eu falei: "Meu pai me ligando? A mãe morreu". Eu falei: "Morreu". Porque se fosse alguma coisa com meu pai, era minha mãe que estava me ligando, né. Então foi aham. meu pai. Aí meu pai: "Flávio, tua mãe tá aqui, ela não tá respondendo, eu não sei o que aconteceu". A primeira coisa que eu perguntei foi: "Pai, ela tá viva?" Aí ele: "Flávio, não sei, acho que tá". Aí eu falei: "Ai, então pois veja aí se ela tá respirando, vê o que que tá acontecendo com ela". E ele foi lá, viu: "Não, ela tá respirando, e mas ela tá aqui, eu tô chamando, ela não responde". Ele gritava: "Lena, Lena, Lena, Lena". E minha mãe ele fala eu falei: "Mas e aí, tá fazendo o quê?". "Tá fazendo só um". Eu falei: "Ah, então tá viva". A gente fica preocupado que de madrugada pode ter tido um AVC, pode ter sido um infarto, pode ter sido alguma coisa mais grave, né. Aí eu pensando: "Meu Deus, e agora?". E eu aqui em Brasília, aí eu: "Pai, liga a câmera". Aí a gente entra a tecnologia também como uma parte fundamental também para essa construção de rede de apoio, para a solução de problemas. Aí meu pai: "Liga a câmera", meu pai liga lá no WhatsApp, pá, coloca a câmera, eu: "Deixa eu ver", aí mostrou minha mãe: "Mãe", aí não sei o que, ela não estava respondendo, eu falei: "Ixi, ela deve estar", eu: "Vamos ver". Vê a glicemia, ela tinha um aparelho, viu a glicemia, estava lá embaixo, 10, bem baixinha mesmo. Aí eu falei: "O senhor vai fazer o seguinte, vira ela de lado,
Ele virou ela de lado. E o senhor agora vai ligar para o SAMU passar para poder prestar esse socorro, porque ela não vai melhorar se a gente fizer nada, porque precisa de glicose na veia Uhum. para ver isso aí. Aí ele ligou para o SAMU, aí chegou o SAMU, levou minha mãe para o hospital. E aí, nesse processo todo, minha mãe voltou. E aí, quando ela voltou, aí quando foi de manhã cedo, pensa, de madrugada, a gente não dorme, né? Assim, madrugada toda acordada. E ali ligava pro meu pai, não, ela tá aqui, aí depois, já tá melhorando. Aí falei com o médico que estava acompanhando, e aí ele, não, tá aqui, foi só uma glicemia, fica tranquila, tá voltando. Isso aqui quando foi de manhã cedo, aí, como é que ela tá? Aí falei com minha mãe, mãe, e aí? Aí minha mãe, tô aqui, eu não sei como é que eu cheguei aqui. Eu falei, mãe, a senhora estava aí com meu pai, num bem bom, vocês dois, a senhora perdeu a consciência. Aí a mãe, para de falar besteira, teu moleque rindo, e achando graça da coisa. Eu falei, mas minha mãe, a senhora, depois vocês têm que parar com essas peripécias de fim de semana. E aí ela, total que ela ficou bem. E aí isso para falar que essa rede de apoio, ela pode estar também num outro ponto da Uhum. cidade. Uhum. Ela pode estar, às vezes, num outro estado. Mas claro que quanto mais próxima a rede de apoio, é mais Melhor. fácil da gente conseguir solucionar. Uhum. E aí o que que a gente tem quando a gente fala de rede de apoio? Hoje a gente tem, Marlene, uma construção muito legal de, de comunidades. Está começando um movimento no Brasil, porque já, de falar assim, há uns 20 anos, na, na- lá na Inglaterra, já existiam umas comunidades de pessoas mais velhas para poder se proteger, para poder morar junto, colocar suas casas. É home. Eu vou lembrar, como é que é? Me quer? Tem um nome. Não, não é home Não, o care, care não. é É care mais de do casa. É. cuidado. Mas tem um nome É. específico que eles dão. Uhum. E aí lá já existia, e aí agora vem um movimento que está acontecendo, na verdade, no mundo, no Brasil, também está chegando com uma força. Esse ano começou, e para os próximos anos vão ser implantados, são montar condomínios, montar né, espaços e Uhum. comunidades para que as pessoas ali acima dos 50, né, 50 a mais, 60 a mais, Uhum. eles possam morar, ter né, sua independência, sua Uhum. autonomia, mas com toda essa rede de Uhum. proteção. O mercado ali naquela região, perto ali ou no próprio prédio, Uhum. com farmácia, né, com o serviço de saúde. Então, se precisar acontecer alguma coisa, você vai e Uhum. fala, ó, tô passando mal, eu não tô legal. Ó, Uhum. Então, você tem toda essa rede que são residenciais sênior, que não é instituição, Aham. é residencial, onde a Uhum. gente pode. Na Europa tem muito Na isso, né? Europa tem, a Europa pioneira, né? É. Aí agora está chegando com força no Brasil por conta da mudança da pirâmide, né? Uhum. E que a gente está cada vez mais independente, mais velho, mais independente, e que fala assim, minha mãe e meu pai, eles falam assim, eu não quero voltar a morar com filho. E eu também não quero filho morando comigo, né? Então, É. e o inverso também, né? Eu não quero morar com filho, mas também não quero filho morando comigo. Porque eu quero continuar com a minha autonomia, eu quero continuar com as minhas coisas, eu quero continuar na minha casa, eu quero colocar meus bibelôs do jeito que eu quiser. Aham. Eu não quero saber de preparar nada, eu não quero saber que tem gente que nada. Eu quero ficar em casa tranquilo e fazer Uhum. minhas coisas, entrar, sair tranquilo. E aí já começa esse movimento, que é essa construção dessa uma rede de apoio Aham. que é construída, que você faz, né, e que você consegue ter esse convívio. Teve uma que foi em São Paulo, que na verdade um grupo de amigos, eles compraram uma região de sítio, um sítiozinho, um espaço, e eles construíram 5, 7 casas. E aí eles fizeram lá o espaço, e quando eles foram aposentando, foram construindo ao longo do tempo, e quando Uhum. aposentaram, aí eles foram todos morar lá. Moraram até esse ano eles conseguiram ficar morando lá e agora eles não conseguem mais morar nesse espaço, eles como essa comunidade que se ajuda. Uhum. Aí você fala assim, eles brigaram? Não, eles não brigaram. É porque deu tão certo que chamou a atenção desse mercado, né? Hã. E aí o mercado começou a querer comprar o espaço para construir mais, porque a ideia já estava pronta. Aham. E aí chegou Aham. uma hora que eles não aguentaram o assédio, Sim. né? Porque E há um aí assédio financeiro e tudo mais, lógico, aquela coisa lógico. toda. E eles saíram, mas vão construir uma outra comunidade lá entre eles, entendeu? Então, assim, é esse movimento da gente viver em comunidade e Uhum. da gente ficar junto, e de ter rede de apoio. E mesmo que a gente não tenha, a gente pode construir a partir de agora, Uhum. né? Não é, porque eu não tenho agora. A gente pode construir a partir de hoje. Fala assim, Uhum. com quem é que eu posso contar?
aonde eu posso ficar, né. Então, assim, eu moro num condomínio onde a rede de apoio ela é fantástica. Uma senhora, ela estava passando mal, ela pegou o interfone e falou na portaria: "Olha, eu estou passando mal e eu estou deixando a porta aberta aqui e eu preciso de ajuda". Uhum, Chegou 3 médicos em 5 segundos, uhum, mais outra equipe, mais isso aqui, aquela coisa toda, e quando chegaram ela teve uma parada cardíaca, aí ela nessa parada fizeram a reanimação dela, ela teve que chegar, chegou, né, a ambulância, aquela coisa toda, ela foi pra UTI e tá lá boazinha contando a história dela. uhum. E é essa rede, porque às vezes a rede ela, né, claro, se tiver uma família que tá todo mundo junto, os amigos que consiga construir, pô, ótimo. E agora, quando a gente fala de prevenção, né, como que a gente hoje, a gente começa a se preparar para esse momento, né? Quais são as dicas que você dá? Hoje, quando eu olho mulheres como J.Lo, Madonna, né, Demi Moore, né, e você tem Cláudia Raia, você tem outras mulheres aqui no Brasil, que são mulheres que estão ali já chegando aos 60 ou já passaram dos 60 e são mulheres ativas, mulheres belíssimas, eu estou falando de mulheres, né, mas Aham. nós temos alguns homens também. E como se preparar para esse momento, né? E como você vê essas referências e você fala assim: "Nossa, essas pessoas estão com 60 anos, né, estão chegando nos 60 e estão maravilhosamente bem", né. Quais são as dicas que você dá, né, para aquela pessoa que ela tem a oportunidade de mudar agora, né? Ah, e é fácil. Aí, porque assim, a primeira que a gente falou até aqui, né, durante esse bate-papo que a gente falou mais no começo, que é a primeira coisa é a gente ter consciência da nossa idade. Que a partir do momento que eu tenho consciência da minha idade, eu falo assim: "O que eu posso fazer?", porque eu sei que a idade ela gera limitações. É inquestionável, porque o nosso corpo Aham. tem um prazo de validade, né, então assim, então a gente precisa pensar nisso. Primeiro, que idade que eu tô e o que é que eu devo fazer. Uhum. Então, assim, então a gente fazer porque são coisas e não são coisas absurdas, porque todo mundo acha que vai ser uma coisa cara, vai ser fora do comum, eu preciso não sei o quê, nada disso. Primeiro, o corpo em movimento. Depois, você ter uma boa percepção de quem você é, onde você está e a idade que você tem. Você não querer inventar peripécias e querer se colocar em risco, porque Uhum. muita gente acaba se colocando em risco, né. Então assim: "Ah, eu quero fazer muito mais do que eu posso. Ah, agora nunca andou a cavalo". Aí quando tu quer chegar aos 60 anos, quer começar a andar a cavalo, tu tá colocando a tua vida em risco. Para, né. Então assim, Aham. para. A alimentação, que ela tem um papel, por mais que a gente diga: "Ah, que é um clichê", né, que não é um clichê, é uma verdade, Uhum. mas é tão dito, né, que massifica, né, tanto que as pessoas falam: "A alimentação". A gente sabe que a alimentação ela tem uma relação direta com, né, uma vida mais longeva e uma vida mais tranquila, com uma saúde mais fortalecida. Uhum. E a gente hoje tem, né, a indústria processando cada vez mais as coisas para elas durarem cada vez mais, né, e a indústria ainda eu não sou contra a indústria não, tá, Uhum. mas assim, mas é Uhum. porque acaba ficando mais barato, que eles processam, e eles fazem tudo mais barato. E aí, faz uma coisa inversa, né, porque quando você pega algo que está mais in natura, né, não tô falando de gente também querer Uhum. ser vegano, comer só Aham. orgânico, essa Aham. também não, não é essas, né, tomar medidas radicais não, mas a gente comer comida de verdade. Não é comer comida de verdade. Eu tenho a felicidade de poder comer todo dia em casa, e da gente poder preparar a nossa comida, Uhum. entendeu. Então a gente come e a gente não come nada fora do comum não, como achar que lá em casa, né, apesar de eu ter essa cara de de bilionário, entendeu, bilionário da saúde, mas a comida é arroz, feijão, carne, salada. Uhum. Entendeu? Aí num dia é peixe, outro dia é frango, no outro dia é a carne vermelha, no outro dia tem, né, um porquinho, no outro dia e é essa alimentação equilibrada do dia a dia. Então a gente comer comida de verdade, e aí isso faz muita diferença do que comer os ultraprocessados, sanduíche o Uhum. tempo todo, né, salsicharias, então assim, os embutidos.
Então isso também muda para a gente poder ficar melhor. E não é caro, Marlene. A gente pensa assim: "Ah, isso é caro". Não, isso não é caro. Uhum. O ultraprocessado parece que ele é barato, e ele é barato, porque ele é muito mais barato. E aí quando a gente compara com a comida de verdade, parece que ela é caríssima, mas não é, Aham. né. A gente fala assim: "Pô, não é". Você vai comprar um alface, um tomate, uma cebola, um pimentão, né, você vai preparar ali um bolinho em casa. Antes eu preparava, hoje eu preparo muito menos. Uhum. Tempo que não preparo. Aí mas quando você vai começa a preparar as coisas mais em casa, ou preparar para poder levar, ou na semana você isso faz diferença para o Uhum. nosso dia a dia. Corpo em movimento, percepção da idade, alimentação saudável. A gente faz isso aí. E se adoeceu, minha gente, toma teu remédio. Toma o teu remédio, porque são anos as pessoas, a ciência, o médico, o biólogo, o biomédico, a indústria, todo mundo estudando anos a fio para Uhum. trazer tecnologia dentro de comprimidos, de cápsulas, né, de Uhum. sais, para a gente poder viver mais. Uhum. Então a gente precisa ter consciência disso. Para você ter uma ideia, dos 100% das pessoas que têm pressão alta, só 50% segue de verdade Sim, o que deve ser feito. sim, sim. Tomar o remédio na hora, fazer Uhum. atividade física, Uhum. alimentação, mas os remédios então tem gente que abandona. Uhum. Então, fazer o uso disso aí e escutar a ciência de verdade, né, porque a gente tem essa enxurrada na rede social desses pseudo-médicos, pseudo-cientistas, pseudo-nutricionistas, os influenciadores que nunca sentaram numa faculdade de Uhum. saúde para poder falar assim: "Olha, eu entendo de saúde, eu fiz nutrição, medicina ou qualquer coisa na área de saúde, ou eu entendo como é que funciona um artigo científico". Eles falam tanto de bobagem, né, vai tomar água com limão, Uhum. né, ah, vai colocar se você colocar uma pitada de vinagre de maçã vai resolver a tua vida. Ah, se você fizer a indústria farmacêutica te mata, vai tomar esse monte, como é que é agora? Que é o soroterapia, que coloca aquela pancada de soro colorido, custa 6.000, 8.000, 10.000 reais para poder fazer. E a gente tem os comprimidos, que às vezes você pega no SUS de graça. Para essas doenças crônicas, essas doenças, Uhum. você pega no SUS de Nós graça, temos a farmácia popular. um monte de medicamento para colesterol, para pressão, Sim, para sim, diabetes, sim. para asma, para glaucoma, né, para tudo, Uhum. né. Então assim, Uhum. então escutar essa luz da ciência e fazer, né, essa coisa de cuidar do corpo, porque nosso corpo ele, em algum momento, né, ele vai adoecer, e a gente fazer o uso das medicações de forma correta, faz muita diferença. Ó, eu já oh, meu Deus do céu, já tô eu na fase dos remédios também. Mas eu tomo meus remédios todo santo dia, entendeu? Certinho. Então eu tomo lá meu remédio para pressão, tenho minha pressão alta. Um dia, lá estava eu, no meu trabalho, né, nosso setor lá, o pessoal todo mundo reunido, e aí eu falei: "Meu Deus, deixa eu ver aqui", tava um aparelho de pressão novo que um colega trouxe um aparelho de pressão novo, né. Falei: "Olha que aparelho bonito". Aí quando eu fui ver a pressão, eu falei: "Esse aparelho está com defeito". Deixa eu ver. Aí eu fui ver a pressão de todo mundo do setor. Éramos, sei lá, umas 12 pessoas. De 12 pessoas, olha só que coisa, estava eu e mais 2 pessoas com pressão alta, que não sabíamos que estava com Sim, pressão sim. alta. Isso acontece muito. Aí eu falei, aí a colega: "Não, Flávia, acho que é só estresse". Eu falei: "A tua pressão está pior do que a de todo mundo aqui. Isso não é estresse". Uhum. Total, que todos nós 3 começamos a tomar medicação, a cuidar, todo mundo controlado. E eu controlo todo mundo: "Vai ter o remédio, vai ter o remédio". Então assim, então é importante a gente fazer avaliação de rotina, check-up de rotina, Uhum. Marlene. O check-up, ele tem esse papel. Aí tem gente que fala assim: "Ah, mas eu chego lá não dá nada". Graças a Deus, né, Ainda graças a bem, Deus. né? É, Ainda bem. então precisa fazer esses exames de rotina, né. Ah, precisa fazer o tempo todo, todo ano. Tem exame que você não precisa fazer todo ano, Uhum. né. Você tá tudo certo, vocês têm que a cada 1 ano e meio, 2 anos. Claro que após os 50 anos é o ideal, né, 40 anos ali é o Uhum. ideal você fazer pelo menos uma avaliação de rotina em 1 ano, 1 ano e Aham. meio, se tiver algum problema, né, uma Uhum. vez por ano, né, e repetir os exames.
Então a gente manter isso aí, que parece complexo, mas é extremamente simples, porque a alimentação você tem que comer, você só precisa ajustar. Uhum. A atividade física não precisa ser nada intenso, fora do comum, aquela coisa toda. Antes tinha que dar 10.000 passos, agora nem precisa mais ser 10.000 passos por dia. 4.000, você já diminui o risco de morte e você já diminui o risco também de doença cardiovascular. Uhum. Então, assim, então a boa e velha caminhada faz diferença na vida. Você também não precisa, né, fazer 150 minutos por semana, é ótimo. Mas se você fizer menos que isso, também tem resultado na Uhum. saúde. Então, essa atividade física que pode ser no deslocamento de casa para o trabalho, né? Então, assim, então você consegue ajustar. A gente tem percepção da nossa idade, a gente se olha no espelho todo dia e fala, é, eu me olho e eu falo, continuo bonitão, mas o tempo está passando, né? O tempo está passando. E a gente tem essa percepção porque a gente tem essa percepção do cuidado, Aham. Aham. né? E se tiver algum problema, cuida. E faz o seguinte, se junta com gente para criar essa rede. Porque a gente sabe que o contato das pessoas, ele é transformador. Ó, essa nossa conversa aqui, ela é transformadora, Uhum. porque isso aqui vai fazer a minha mente, a sua mente, todo mundo que está por aqui, trabalhar, pelo menos aí, agora, a gente vai ficar umas, Aham. sei lá, o resto do dia Aham. pensando em algumas coisas ali, falando, poxa, que legal, não sei o que, olha a luz, não sei o que, Aham. porque a nossa mente está em movimento. E depois, mesmo a gente, daqui a uma semana, a gente ainda vai ter lembrança, vai ter flash, vai ter alguma coisa, vai ter que fazer alguma coisa. Então, essa tá com gente, isso muda. E não precisa ser o amigo do peito, não. Uhum. Então, marcar encontros, encontrar as pessoas, estar junto, isso também muda completamente. E ó, tem que ter um todo-poderoso para poder proteger a gente. Uhum. E essa espiritualidade, ela é transformadora. Então, a gente compreender que nós não viemos do nada, que em algum momento aconteceu alguma faísca, alguma coisa, e que tem uma energia, um Deus todo-poderoso, né, tem alguém que fez aquilo, e que tem essa energia mágica que faz a gente estar aqui, que fez com que o mundo chegasse aonde ele está, isso também é transformador. E não custa nada. Nada, não custa R$ 1. Não custa um Uhum. real. Uhum. E claro, a gente precisa relaxar, né? É isso aí. Relax, né? Doutor Flávio, estamos chegando ao final, né, desse bate-papo. E aí eu queria, para encerrar, eu queria que você fizesse uma síntese de tudo isso que a gente falou em uma frase. E aproveite para se despedir das pessoas. Ai, uma frase. Ai. É, tem que Eu ser vou assim, tem que ser falar na. que é viver o dia de hoje em toda a sua plenitude, porque o hoje é único. É isso. E ó, obrigado. Obrigado pelo convite. É maravilhoso a gente poder falar de saúde e a gente poder compartilhar a nossa vivência e a gente também poder compartilhar essa experiência que ontem eu era uma pessoa e hoje eu sou outra e Uhum, ontem a ciência era uma coisa e hoje a ciência traz outras respostas cada vez melhor e que a gente antes falava que a genética era preponderante, mas hoje até no campo da genética a ciência e o nosso corpo está respondendo com modificações que está fazendo a gente cada vez mais forte. Obrigado, obrigado pelo convite, por estar aqui nesse espaço lindo não, de sou eu que conhecimento. agradeço. É sempre uma alegria estar com você, né? Eu tenho orgulho de tê-lo lá no meu comitê científico. Você é um grande colaborador e eu acredito que é através desses bate-papos, dessas conversas, que a gente vai fazendo com que as pessoas elas comecem a ter aquele clique, né? Aquela mudança de ver que algumas coisas ainda dá tempo dela corrigir e ainda dá tempo dela seguir. Então, chegamos ao final desse lado a lado cast e foi um bate-papo assim muito agradável, eu acho que a gente passou por alguns temas aqui muito importantes e a sabedoria de você envelhecer com qualidade.
e o mais importante, né, com a mente boa e com mobilidade. E para isso, eu queria, se você gostou desse conteúdo, se você achou esse conteúdo interessante, eu peço que você mande para um amigo, mande para alguma pessoa que você goste, que você admire, que é assim que a gente vai compartilhando conhecimento, compartilhando informação de qualidade. E se você gostou, dê seu clique aqui, faça seu comentário. Se quiser perguntar alguma coisa ao Dr. Flávio, pode colocar aqui que a gente encaminha para ele e ele vai responder, né? E é assim que a gente encerra esse Lado a Lado Cast. Para fechar esse Lado a Lado Cast, eu queria fazer uma reflexão aqui, que eu fiquei pensando em tudo que o Dr. Flávio trouxe, e aí eu tenho aqui uma frase aqui, não uma frase não, um pensamento. O tempo é uma moeda invisível, que todos gastamos, mas poucos realmente valorizam. Diferente do dinheiro, ele não pode ser poupado, guardado ou recuperado. Cada segundo que passa é irrecuperável. E muitas vezes só percebemos seu valor quando sentimos a ausência de momentos que poderiam ter sido vividos de outra forma. Aproveite, a vida é agora. Se movimente, mude sua vida. E é assim que a gente vai envelhecer com qualidade. Muito obrigada.